O Ruby Brainrot vai acabar no ano de 2026. Vocês que gostam do game podem se preparar, pois ele está perto do fim. Em 2026 o jogo vai acabar para sempre. Bom, eu sei que pode parecer loucura isso, mas não sou eu que tô falando, e sim uma suposta pessoa que sabe do futuro. Bom, como vocês já sabem, agora eu sou o novíssimo contador de histórias do Roblox. Então eu vou contar sobre uma conta muito estranha, chamada Usuário 2006. Bom, eu não sei se vocês conhecem os perfis de Reddit, que é aquela rede social onde você, ou melhor, um fórum, vamos melhor dizendo, que você pode colocar postagens e entre outras coisas. Aparece de tudo por lá. E recentemente apareceu essa conta, chamada de Usuário 2006. E ela falou um texto extremamente bizarro, onde ela fala: Olá, meu nome é Usuário 2006. Sei que muitos não irão acreditar, mas eu vim do futuro e vim alertar vocês algo que é inevitável. O jogo Ruby Brainrot vai acabar no ano de 2026. Não há o que fazer. Aproveitem seus últimos momentos jogando ele. Bom, isso obviamente deixou a galera maluca. Como assim? Quem é esse cara? Será que ele realmente veio do futuro? Bom, no começo, como vocês já devem imaginar, pouquíssima gente acreditou. Porém, na época, o pessoal começou a pedir para ele fazer mais previsões. Eles queriam provas de que ele realmente era do futuro. Então o usuário foi e respondeu: pô, faz outra previsão aí, prova. Alguma previsão mais recente? O usuário 2006 então fez a seguinte resposta. Bom, eu não preciso provar nada a ninguém, mas para vocês começarem a me levar a sério, eu vou dizer apenas uma coisa. Muito em breve, o jogo já vai começar a dar sinais que está perto do fim, e um Brainrot, por exemplo, bem famoso, será banido do jogo. No começo ninguém deu bola pra isso, mas depois de algumas semanas, realmente aconteceu. O jogo do Ruby Brainrot acabou anunciando que o Tum 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 Sahur não faria mais parte do jogo, e seria por problemas de direitos autorais, que acabaram fazendo com que ele fosse excluído permanentemente do game. E foi naquele momento que os usuários começaram a ficar assustados, pois esse tal 2006 havia acertado sua primeira previsão. O pessoal então começou a responder as notícias dele, falando que estavam começando a acreditar nele e perguntando, afinal de contas, por que o Ruby Brainrot vai acabar em 2026? Me dá alguma explicação, pelo menos algum sentido pra gente poder acreditar em você. O usuário 2006 pacientemente começou um pouco da explicação. Ele disse que o fim de Ruby Brainrot vai passar por várias etapas diferentes, e a primeira etapa já começaria agora em 2025, que é a saturação. De acordo com ele, teria tantos youtubers gravando Ruby Brainrot, tanto conteúdo em excesso desse jogo, que as pessoas começariam a enjoar do jogo. Não parariam de jogar totalmente, mas com certeza o número de jogadores começaria a diminuir. E aí eu pergunto pra vocês acham que isso tá realmente acontecendo? Quero que vocês botem aqui nos comentários se essa primeira previsão foi um acerto ou não. Ele disse que a segunda etapa seria sobre os Brainrots. Outros Brainrots teriam o mesmo destino do Tum Tum Sahur, começariam a sofrer com direitos autorais e começariam a ser removidos do jogo. Brainrots que são super importantes e amados pela comunidade. E isso enfraqueceria bastante o game. Com a comunidade um pouco enfraquecida e com menos Brainrots, o game começaria a passar por uma fase de tentar chamar a galera de volta. Muitas atualizações, muitos eventos e muitas coisas novas chegando. Só que acaba sendo tanta informação que começa a confundir a cabeça da galera e só piora a situação. Então em 2026 o Ruby Brainrot já estaria com menos jogadores. Aqui no YouTube ainda estaria fazendo sucesso, mas poucas pessoas estariam jogando. E por fim, depois de tantos golpes de direitos autorais, tantos Brainrots sendo removidos, o Sammy acabaria se cansando e encerrando o jogo para sempre. Bom, essa é a previsão final do usuário 2006. E eu quero saber se vocês acham que isso está realmente acontecendo e que isso pode acontecer mesmo. Na minha opinião, faz até um pouco de sentido essa previsão. Não sei se é o suficiente para acabar com o jogo. Pode ser um exagero, né? Mas então, essa foi a reação de muitos dos usuários. Muitos acreditaram e começaram a ficar preocupados. Outros acharam que ele é apenas um mentiroso. E aí pediram para que ele fizesse outras previsões do Roblox, não só sobre o Ruby Brainrot. E bem,
ele fez. Ele disse que apesar do fim do Robin Brainrot, outros jogos de Brainrot podem começar a ter mais sucesso, como Plants vs Brainrot, por exemplo, e talvez um jogo que nem exista ainda. Ele também disse que outros jogos famosos ganharão atualizações e voltarão a ser comentados, como por exemplo o Doors, e o 99 Noites na Floresta continuará com bastante sucesso. Também pode ter o retorno de Rainbow Friends, tendo finalmente um novo capítulo e voltando para o hype. Na minha opinião, seria muito maneiro um retorno de Rainbow Friends. Qual desses 3 jogos te empolgaria mais? Bota aqui nos comentários. O Rainbow Friends, a volta de Doors ou o triunfo de 99 Noites na Floresta? Com tantas e tantas previsões, o pessoal pediu para ele provar de novo. Afinal de contas, ele ter falado que o Brainrot seria removido e o Tum Tum Sahur ser removido semanas depois, realmente foi um grande acerto, mas por que não ser uma grande coincidência, né? Então eles pediram uma nova previsão a longo prazo, que ele não ficasse só prevendo coisas pro ano que vem, eles querem coisa de agora, para realmente ver que ele era um verdadeiro viajante do tempo. Então, o usuário 2006 fez mais um post com uma nova previsão. Ele disse que muito em breve o Robin Brainrot iria inovar e lançaria novas criaturas que tecnicamente não são Brainrots. E bom, foi nesse momento que a maioria dos usuários começaram a rir dele, e rir bastante dele, falando que nem faz sentido o jogo lançar Brainrots que não eram Brainrots, ninguém entendeu nada. Vai lembrar que eu estou falando de alguns meses atrás, ok? Tudo isso aconteceu alguns meses atrás, quando o jogo tava no auge, tanto que foi até a época que o Tum Tum Sahur foi removido, né? E bom, não é que o usuário 2006 realmente acertou? Estão conseguindo lembrar de coisas que foram adicionadas que não eram Brainrots? Bom, eu vou refrescar a sua cabeça. Depois de um tempo, o jogo lançou 2 Brainrots que eram muito, mas muito raros e muito poderosos: o Strawberry Elephant e o Mew, ou Meow. E bom, muitos não sabem, mas o Strawberry Elephant e o Meow não são como os outros Brainrots, eles não são gerados por inteligência artificial e muito menos são memes recentes. Eles são antigos, inclusive, muito tempo antes dos Brainrots ou das IAs. Ou seja, eles eram memes que não eram IAs, não eram Brainrots de verdade. Acabaram se tornando, claro, porque fizeram parte do jogo e porque o pessoal via semelhanças com Brainrots, mas de fato eles não eram. E quando foi lançado o Meow e principalmente o Strawberry Elephant, o usuário 2006 fez um post falando que tinha acertado novamente. E mais uma vez os jogadores ficaram incrédulos, sentindo que realmente, muito provavelmente, ele era um viajante do tempo. Obviamente encheram ele de outras perguntas, como que ele conseguiu viajar no tempo, se essa máquina já é uma coisa agora de 2026. Ele obviamente manteve um mistério sobre quase tudo isso. Disse que era uma pessoa especializada para usar esse tipo de máquina e que estava usando no cenário gamer. Ele não queria usar a máquina para ver número de loteria, para fazer teoria política, ele não queria nada disso. Ele só veio na comunidade gamer e fez as previsões que ele sabia sobre o Roblox. Bom, e aí fica a questão, você acredita nessa história? Você acha que existe viajantes no tempo? Bom, eu, na minha opinião, acho que não. Eu acho que isso não passa de uma grande farsa. Tudo bem, o usuário 2006 é claramente um ser muito inteligente, mas talvez ele só seja um cara muito inteligente e não necessariamente um viajante no futuro. Bom, uma pessoa inteligente poderia prever que mais cedo ou mais tarde os Brainrots dariam direitos autorais, é uma coisa que faz sentido. Ele preveu isso e realmente aconteceu. Na época que ele preveu também sobre o Strawberry Elephant e o Meow, apesar deles não terem sido lançados nos jogos, já existia uma movimentação na internet falando que eles pareciam Brainrots. Então talvez ele só soubesse, ou talvez ele conhecia o Sammy para poder saber que em breve eles seriam lançados. O que eu tô querendo dizer é que as previsões dele não são impossíveis de fazer. E por isso eu acho que eram isso apenas previsões, não porque ele é do futuro, mas porque ele é um cara muito esperto. E não, eu não acho que o Robin Brainrot vai acabar em 2026. Eu acho inclusive que ele vai continuar muito forte. E talvez com novos Brainrots que a gente nem faz ideia ainda que vão ter. Mas eu quero saber a sua opinião. E eu quero saber se você está gostando dessas novas histórias. Eu quero tudo aqui nos comentários e que você se inscreva no canal para as próximas histórias. Até logo e tchau.